Essa vida de Covid a gente fica demorando, é uma arte, né? Graça e paz, irmãos, a todos, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela primeira vez, né, do convite, né, na Igreja Congregacional de Cidade Verde, né, mas mesmo numa vida mascarada, mas tem aqueles que eu conheço só pelos olhos, né? E assim que eu entrei, eu vi ali, né, o Janderson e a Valesca, e fico muito feliz, né, por revê-los mais uma vez, em nome de Jesus, né? Tem uma pessoa que não é dessa igreja não, mas ela está aqui, eu conheci também pelos olhos, a nossa irmã Belinda, né? Rapaz, eu conheci, né? Deus abençoe a vida de todos. Para os que não me conhecem, eu sou o pastor Ricardo, da Igreja Congregacional da Federação, hoje ali em Salvador. Está aqui comigo a minha esposa, a Rose, que tem me acompanhado aí no ministério, essa mulher maravilhosa que Deus me deu, né, juntamente com 3 filhos que nós temos, a Ellen, que está morando aqui agora em João Pessoa, né, a nossa neta Ellen, e o Heitor, que está a caminho, né, nosso filho Eli, que está lá com o corpo meio dolorido, não pôde vir, né, cansado, e o Elias, que está aqui conosco, aí, o menor, que de menor só tem eu agora na família, o restante é tudo gigante, né? E nós louvamos a Deus por conhecer a vida dos irmãos, né? Alguns nós conhecemos, outros temos a alegria de conhecer pela primeira vez. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo de número 126. Se algum irmão puder trazer um copo d'água para mim, eu ficaria grato. Livro de Salmos, capítulo de número 126. Sei que os irmãos estão aí acompanhando numa série de mensagens, né? Caminhando então para o eterno lar. E enquanto caminhamos então para o eterno lar, na nossa peregrinação, Deus há de sempre abençoar as nossas vidas nessa jornada, em meio às lutas e provações. Esse salmo aqui, irmãos, Salmo 126, conhecido então como um cântico de peregrinação, né? Conhecido desde o Salmo 120 até o Salmo 134, são conhecidos então como salmos do peregrino ou salmos de romagem, né? Podemos dizer nos dias de hoje que eram aqueles salmos que o povo entoava, né, quando ia então para as festas em Jerusalém, pelo menos 3 festas principais, que eram ali as festas do calendário judaico, né, que era a Páscoa, Pentecostes, ou festa das cabanas ou tabernáculos. Então o povo sempre ia naquela peregrinação, uma palavra mais conhecida, né, a ideia da romaria. Então, por isso que é conhecido como salmos de romagem, porque o povo então saía, as famílias se reuniam e iam então entoando esses cânticos para Jerusalém até a entrada do templo. Por isso que esse salmo, podemos dizer que ele era conhecido também como Salmo dos Degraus, porque era um momento em que o povo já estava chegando para poder adentrar no templo de Jerusalém e adorar a Deus, né? O autor do Salmo 126 nós não conhecemos, não há um nome, né? É atribuído a muitas pessoas, mas o nome é desconhecido. Mas podemos dizer então que a pessoa pela qual fez, então, compôs este salmo, compôs esta canção, era um homem, então, que podemos dizer que estava saindo, então, de um cativeiro e agora estava alegrando-se em Deus e fazendo pedidos a Deus, ali, então, né, pedindo que a graça de Deus viesse a abençoá-lo. Por esse motivo, então, como é um salmo de peregrinação, existem algumas recomendações que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Todos estão com a Bíblia aí aberta? Acompanhe então a leitura do texto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo,
trazendo os seus feixes. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, ó meu Pai amado, venha falar, ó Deus, ao teu povo, a esta igreja, como tem falado todos os domingos, e não tem sido diferente a ação do teu Santo Espírito no coração dos que creem. Que o Senhor abençoe, ó Deus, as nossas vidas, que eu seja um instrumento da tua graça, que o Senhor, ó meu Pai amado, perdoe, ó meu Pai amado, os meus pecados, que o Senhor, através deste salmo, venha trazer restauração e bênção para as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Por isso, irmãos, como existem então essas recomendações aqui do Salmo 126, né, enquanto caminhamos para o eterno lar, restaura a nossa sorte. E a primeira recomendação que eu queria compartilhar com os irmãos é essa: enquanto caminhamos para o eterno lar, relembre as coisas que Deus fez, do que Deus nos deu em Cristo Jesus, porque são elas que nos inspiram a buscar a Deus com mais fervor hoje. Ou seja, relembre. É sempre bom a nós relembrarmos aquilo que Deus fez na sua vida. E isso se encontra do verso 1 ao verso de número 3. Veja que o salmista, ele olha então para o passado e ele diz assim: quando o Senhor então restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E essa ideia de restauração no passado, o contexto era que o povo estava no cativeiro, né, no cativeiro babilônico, e por causa desse cativeiro, por terem se rebelado contra Deus, Deus então fez com que o povo viesse a ficar 70 anos, como havia predito por meio do profeta Jeremias, que o povo iria passar 70 anos. Quando Daniel então faz a leitura do profeta Jeremias, Daniel então relembra ao povo e pede e ora para que Deus venha cumprir aquilo que havia prometido, porque o tempo havia chegado. E na intercessão então de Daniel, através então do rei Ciro, o rei Ciro então decreta, resolve então perdoar o povo e resolve então libertar o povo do cativeiro para que viesse retornar para a sua terra. E aqui essa alegria então do salmista é como aqueles programas de TV que a gente sempre assiste quando um nordestino está lá em São Paulo, não consegue voltar para a sua família e ele é premiado para retornar então para a sua terra. E quem assiste mais ou menos esse programa tem mais ou menos a sensação do que é aquela pessoa que está longe de tudo e ele agora quer recomeçar e tem a chance de voltar então para o seu povo, retornar para os seus familiares, voltar para a sua terra, aquela alegria, aquela emoção. Por isso que o salmista então vai mostrar justamente isso, que o povo estava alegre pela a decisão que o rei Ciro havia dado ao povo, dizendo assim: ó, vocês agora podem voltar para a sua terra, vocês podem restaurar, vocês podem construir o templo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E grande foi o júbilo e a exaltação do povo de se tornarem livres novamente, de voltarem para aquele contexto de adoração ao Senhor. Porque durante o cativeiro, o povo tinha perdido a liberdade, o povo tinha perdido o templo, o local no qual eles adoravam a Deus, o povo havia perdido, não é, a liderança, porque não tinha mais líderes por qual viesse a compartilhar. O povo havia perdido a pátria, o povo havia perdido o local de culto, o povo havia perdido as festas. Ou seja, o que tinha para o povo agora era só a pressão dos de fora, sem nada, sem você dizer assim: rapaz, é como se não houvesse uma identidade. Essa era a situação. Por isso que eles estavam exaltando de júbilo pela liberdade. Por isso que aquele momento, então, para eles dizendo assim: olha, nós estamos livres. Será que o decreto do rei é isso de fato que nós... É verdade que nós estamos livres? Será que não é mentira? Será que não é conversa? De fato, nós estamos livres. Porque quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós sonhamos, dizemos: será que de fato eu estou livre? E assim, meu amado irmão, foi um dia que aconteceu conosco. Porque para aqueles que se converteram em Cristo, antes
nós estávamos dentro de um cativeiro existencial, sofrendo, como escravos do pecado, de Satanás e de todo tipo de abominação que nós tínhamos. Mas quando nós recebemos a notícia dizendo assim, ó, Deus nos livrou do cativeiro. Quando Deus disse assim, ó, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando essa notícia chegou para nós, grande foi o júbilo, porque eu não sei você, mas quando eu me converti num domingo, no segundo domingo que eu estava na igreja, eu ficava me perguntando, dizendo, Senhor, será que realmente eu estou livre? Será que de fato eu estou livre? E essa alegria, essa exultação, só quem se converte de verdade tem esse sentimento. Só quem se converte de verdade tem esse sentimento. Por exemplo, eu há 10 anos preso nos vícios, pecados, um cachaceiro, um Zé Ninguém, que não valia nada, alguém que era alcoólatra para poder, não conseguia nem me manter direito, né? Vivia como um mendigo de rua, todo sujo. E no segundo domingo, ou seja, no domingo que eu me converti, no segundo dia, eu procurei Alcoólicos Anônimos, procurei tudo para resolver o problema do alcoolismo e nada. E quando foi no segundo dia que eu me converti, no outro dia que eu me acordava para beber, no segundo dia eu já estava com a Bíblia na mão. Não tinha mais desejo de beber, porque havia um sentimento de liberdade, uma alegria enorme. E no domingo, no segundo domingo que eu estava na igreja, você fica como sonhando, sabe aquela alegria assim, ai meu Deus, que coisa boa, oh glória a Jesus. Essa sensação do povo. E é isso que eu e você precisamos nos lembrar. Nós éramos miseráveis pecadores, escravos da casa do valente, endividados porque era uma dívida impagável, merecedores da ira de Deus, culpados, mas Deus nos libertou do cativeiro, Deus nos deu verdadeira liberdade, porque aquilo que nos condenava foi cravado no madeiro, assim como Ciro perdoou o povo, em Cristo Deus nos perdoou de todas as nossas culpas. Por isso que nós somos livres. A palavra do Senhor nos mostra justamente isso. No verso número 2, Deus lhe deu vida para que você tenha alegria verdadeira na sua caminhada. Por isso que o texto nos mostra isso no verso 2. A nossa boca se encheu de riso. É uma alegria que o mundo não entende. Em meio às lutas, provações, enfermidades, você vai ver o cristão se alegrando na caminhada. Mas rapaz, você está passando por provação. Eu estou passando por provação, mas eu tenho um Deus que me abençoa, está comigo em todo tempo, porque Ele me livrou. E eu estou livre no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lhe deu vida, meu irmão, para que você tenha alegria na sua caminhada cristã. O texto também nos diz que Deus lhe deu vida, mas também lhe deu um propósito, ser testemunha entre as nações. Porque o texto diz assim, no verso 2, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E esse texto aqui, para você entender, quando o povo dizia assim, rapaz, grandes coisas o Senhor Deus fez por esse povo. O contexto aqui era o seguinte, era aquela ideia de deuses. Por exemplo, quando uma nação subjugava a outra, humanamente falando, dava a ideia de que aquela nação que subjugou, o Deus daquela nação, era maior do que aquela que estava sendo subjugada. Por exemplo, na ideia do babilônico era o seguinte, o Deus babilônico é maior do que o Deus de Israel. Por quê? Porque o Deus de Israel subjugou o povo e levou o povo para o cativeiro. Era dizendo assim, era como se fosse um babilônico falando para o judeu, olha, o meu Deus é maior do que o teu. Por quê? Porque você está no cativeiro. O meu Deus não me colocou no cativeiro, o meu Deus me coloca livre. E quando um rei, a ideia aqui era a seguinte, um rei libertar um único povo de todos os povos conquistados da Babilônia, porque não era só Israel, vários povos haviam sido conquistados pelos persas, mas só um foi livre para retornar para a sua terra. E essa liberdade, os outros povos diziam, rapaz,
é verdade que o rei liberou vocês? Rapaz, é verdade, nós vamos voltar para a nossa terra. Meu irmão, pois eu quero dizer a você que o seu Deus é maior até mesmo do que o Deus babilônico, porque foi o único Deus capaz de libertar o seu povo do cativeiro. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, segundo o seu querer e segundo a sua vontade, porque é Deus quem liberta o seu povo. É Deus quem liberta o seu povo, é Deus quem nos liberta, e você precisa relembrar disso. Você precisa lembrar do que Deus fez na sua vida. Eu e você estávamos no cativeiro, mas não foi fora do cativeiro que Deus veio ao nosso encontro. Foi dentro do cativeiro que Deus veio e nos libertou. Como Paulo diz aos Colossenses, capítulo número 1, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Do início ao fim, é Deus na sua jornada. Por isso você precisa relembrar justamente isso e se alegre com isso, porque Ele deu um propósito. E o povo dizia, rapaz, se tem um Deus, dê testemunho desse Deus. E era isso que acontecia. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Deus lhe deu vida, irmãos, para que você tenha alegria verdadeira. Deus lhe deu vida, mas também com um propósito: testemunhá-lo entre as nações. Deus lhe deu vida também para que você reconheça em cada passo da sua jornada. Enquanto eles estavam retornando para Jerusalém, em cada passo eles reconheciam o Senhor. Rapaz, nós estamos saindo, Deus está conosco. Nós estamos saindo, Deus está conosco. Eu vou entrar na minha Jerusalém, Deus está conosco. Deus está conosco porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Enquanto caminhamos para o nosso eterno lar, a cada passo reconheça Deus na sua jornada, porque Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Até a nossa entrada na Jerusalém celestial, reconheça isso. Mas por quê? Porque Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas. Ele não me esqueceu, Ele não tem me esquecido. O meu nome Ele escreveu no livro da vida e Ele fez grandes coisas. Ele fez grandes coisas como eleição, justificação, propiciação, libertação, nova vida, adoção, santificação, salvação e vida eterna. E muito mais. Então relembre essas coisas, meu amado irmão. Enquanto você está na jornada, você não pode esquecer as grandes coisas que Deus fez. É isso que me alegra no dia a dia. Se tem uma coisa que me alegra no meu ministério por ser pastor, não é pela quantidade do rebanho que eu tenho, mas é como Jesus disse, não se alegrem por essas coisas, se alegrem porque o vosso nome está escrito nos céus. É a minha alegria dizer assim, meu Deus, eu me alegro, porque no meu ministério pode passar luta, pode passar provações, a vida muitas vezes, tanta dificuldade, mas quando eu relembro, Deus, o Senhor fez uma grande coisa, o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida, eu não merecia, mas aprove ao Senhor me escolher para a vida eterna. Então eu te louvo, Senhor, eu quero te louvar em todo tempo, eu não posso esquecer essas coisas, eu não posso esquecer, irmãos. Por isso eu digo a você, não esqueça, relembre. A primeira recomendação é essa. A grande libertação que nos foi concedida em Cristo. Ele te libertou. Você é livre. O grande perdão que Ele te deu, que nos foi dado. O grande pagamento que foi realizado pelo nosso resgate. Porque Cristo, como diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45, porque Ele, Filho do homem, veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Então não foi uma libertação qualquer. Se o povo estava sendo cativeiro na Babilônia, nós fomos livres de um cativeiro muito maior. E tudo por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos livres. Nunca esqueça isso na sua jornada. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passo na minha casa. Se você é cristão, lembre-se. Você pode estar passando o maior perrengue da sua vida, mas Cristo te deu vida e vida com abundância e verdadeira liberdade. Goze dessa liberdade na sua jornada em nome de Jesus, porque não foram poucas coisas que Deus fez para você ser livre, foram grandes coisas que o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres.
alegres, irmãos. A segunda recomendação se encontra no verso de número 4. Quando ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. A segunda recomendação é essa: enquanto caminhamos para o eterno lar, busque plena restauração de Deus. Veja que o salmista, ele mostra que o povo estava feliz pela libertação. Mas só que quando o povo chegou em Jerusalém, não foi aquela alegria que eles almejavam. Porque quem já leu o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro do profeta Ageu, o livro do profeta Zacarias, você vai ver que não estava tão alegre o povo quando chegou. Por quê? Porque a cidade estava em ruínas, não tinha templo para adoração, não tinha um local de culto, não tinha muros de proteção. E a alegria, como diz a história, a alegria da jornada, quando chegou na terra, disse assim: e agora? O que é que vai acontecer conosco? E o povo, a maioria, começou a murmurar, a se queixar, e quando você vai ver o profeta Ageu falando, é tanto que havia até a murmuração, porque Esdras construiu o templo, mas não construiu os muros, e houve uma confusão, porque havia moradores na terra enquanto eles estavam cativos, os Sambalates, os Tobias, os Gessens que estavam tendo então na terra, e havia aquela confusão. E o povo não queria mais nem adorar a Deus, não queriam mais cultuar, não queriam nem fazer culto, no mal fizeram um altar de sacrifício. E é por isso que Ageu, ele convoca o povo realmente ao arrependimento, dizendo assim: olha, voltem-se para o Senhor. E os velhos diziam assim: esse templo aí, esse local de culto, não, isso aí não é nada não, comparado então ao anterior, esse não vale nada. Se o templo de Salomão tinha 10 candelabros, esse só tem um candelabro. E isso desmotivava os jovens, porque não tinham visto a glória do primeiro templo. E é por isso que Ageu, ele diz assim: olha, vocês não têm ideia, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E é por isso que o salmista aqui, ele estava dizendo assim: Senhor, restaura, Deus, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Por que as torrentes do Neguebe? Porque o Neguebe, irmãos, é praticamente um dos locais mais áridos de Jerusalém, é um deserto, é seco. Para você ter uma ideia, só chove praticamente uma vez por ano e olhe lá. Mas as torrentes, não é porque chove no deserto do Neguebe, não é. É porque chove nas montanhas ao longe. Sempre uma vez por ano chove nas montanhas ao longe. E essas chuvas que caem na montanha, não tem nada aqui, nenhuma nuvem, nada, não tem uma nuvem. Tudo seco e árido. Mas o que chove longe, distante do Neguebe, desce as torrentes, principalmente quando chega o verão, que derrete a neve e enche como um rio caudaloso aquele deserto, trazendo vida e florescendo, e animais e todas as coisas. O salmista lembrou, disse: Senhor, o Senhor pode fazer desse deserto, a nossa vida está como um Neguebe, Senhor. Nós saímos do cativeiro, mas parece que o cativeiro veio conosco, porque a maioria do teu povo está como um deserto árido, sem vida. Talvez você venha dizer assim: pastor, mas será que isso tem acontecido conosco? Tem sim, irmãos. Não foram poucas as vezes que isso me aconteceu. Que às vezes a minha vida parece um Neguebe, deserto. Eu olho de um lado para o outro e parece que nada começa a acontecer, e eu olho para o salmista dizendo assim: restaura, Senhor, restaura. Porque a alegria do ontem não é a alegria do hoje. Os problemas do ontem não é os problemas do hoje. Porque ontem o Senhor me livrou do cativeiro, mas hoje parece que minha vida se encontra no deserto. Meu amado irmão, diante das adversidades e aflições, muitos têm enfrentado o seu deserto. Muitas vezes têm encontrado o seu Neguebe que não tem mais nem alegria. Quantos, talvez eu não conheço como está a sua vida hoje, mas quantos talvez não estão tendo mais prazer de ler a palavra de Deus porque a vida está um deserto?
Quantos que no início da vida cristã tinham uma vigília, oração, lia a Bíblia, que a leitura da Bíblia em um ano, lia em 6 meses, e que orava, era aquela oração fervorosa, gostava, animado, mas hoje, muito mal ora, quando ora, olha lá mais ou menos. Eu não estou dizendo que você não ora, mas é aquela alegria do fervor de orar. Né? Por exemplo, pelo menos eu creio que você ora durante as suas refeições, café da manhã, almoço, jantar, Senhor, obrigado. Mas talvez você já prestou atenção que a sua oração está se tornando repetitiva? Quando você ora dizendo assim, ó, Senhor, eu orei hoje, meu almoço, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor colocou na mesa, muito obrigado. Aí amanhã, Senhor, muito obrigado porque o Senhor colocou na mesa. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me colocou na mesa. Sabe por que você está repetindo? Porque está lhe faltando palavras. Porque você não consegue mais expressar aquela gratidão. Você já pensou se seu filho, ou seu esposo, ou a sua esposa ficar somente falando para você igual um robô todo dia? Pai, obrigado, pai. Pai, obrigado, pai. Pai, obrigado, pai. O tempo todo. Você já pensou se alguém fala, mãe, obrigado, mãe. Mãe, obrigado, mãe. Mãe, obrigado, mãe. Mãe, o tempo só isso. Você ia dizer o quê? Rapaz, esse meu filho, eu acho que ele está meio doente. Não é assim? Às vezes nós estamos assim com Deus e não imaginamos. Sabe por quê? Porque entramos numa espécie de religiosidade e não de uma vida com Deus. Porque a vida se tornou um deserto e você não consegue mais ter prazer na presença do Senhor. O salmista estava dizendo justamente isso. Quem sabe, irmãos, você, no início da sua jornada cristã, você foi um homem cheio do Espírito de Deus, uma bênção. Você estava caminhando bem, mas alguma coisa atrapalhou você na jornada. Talvez as ocupações, trabalho, pecado, vícios pecaminosos, não importa. Talvez alguma coisa esteja, se você não está sendo atrapalhado por nada disso, louvado seja Deus pela sua vida. Mas se você está enfrentando o seu Negueb, você precisa dizer, Senhor, restaura. Vem com poder, Deus. O poder capaz de restaurar, de derramar das tuas bênçãos. Assim como o Senhor derrama chuva sobre o deserto, que o Senhor venha derramar chuva sobre a minha vida. Faz o que o Senhor faz no Negueb, faz na minha vida também, porque é o teu poder que derrama água sobre o sedento, é o teu poder então que é capaz de derramar sobre a minha vida. O Senhor é capaz de derramar na minha vida. O meu coração, ele está murcho, seco, vazio. Antigamente, a minha vida era um manancial, hoje não passa de uma cisterna rota. Como o profeta Jeremias diz, no capítulo 2, verso 13, porque o meu povo cometeu 2 males, abandonou a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Talvez muitos estão assim. Talvez daqueles que precisam cada vez mais pensar nisso. A minha vida está como uma cisterna rachada. Eu vou para a igreja domingo, eu escuto a mensagem, mas é como se a mensagem não mudasse nada na minha vida. Tem muita gente assim? Tem. Talvez você ache que não, mas tem. E muitas vezes, talvez você venha até culpar o pregador, mas a culpa não é do pregador, não. Deus pode até usar um jumento como eu, e você vai ouvir, e Deus vai mudar a sua vida. Deus pode usar um Moisés. Se você não tiver fé, o seu coração vai ser endurecido, como o salmista diz no Salmo 95. Deus usou Moisés, dizendo assim, ó, não vão. Aí, não vão, se rebelaram. E o problema não era o pregador. Agora, quando você crê para mudar, Deus pode usar um jumento como Ricardo, um jumento. E você diz, rapaz, é Deus. Porque quem ouve a palavra de Deus, medita na palavra de Deus e aplica a palavra de Deus para a restauração. Porque é isso que o salmista diz. Não é o pregador, meu irmão. Por isso que o salmista ele pode dizer no Salmo 119, vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me não fora, vivifica-me
teu caminho, vivifica-me segundo a tua misericórdia, vivifica-nos, no Salmo 80, e invocaremos o teu nome. Nós precisamos dizer, Deus, vivifica a minha vida, precisamos clamar. Não é lembrar, você não vai pensar que se você leu a Bíblia durante um ano, isso vai fazer diferença na sua vida, não. As vitórias do ontem não vai mudar a sua vida hoje, não. Porque os gigantes que você matou no passado, tem gigantes nos dias de hoje, os gigantes continuam. Enquanto você caminha, tem gigantes. Enquanto você caminha, tem adversidades. Enquanto você caminha, tem leões. E você precisa dizer, Senhor, restaura, para que eu não pereça no caminho. Para que eu não te rejeite. Enche-me, Senhor. Enche-me. E o convite de Deus em Isaías 55 é justamente esse. Todos os que têm sede, vinde às águas. E é dizer, Deus, eu quero, Senhor, restaura. Eu quero ser o Negueb do Senhor, para que o Senhor venha restaurar, para que venha florescer e ver o teu agir, o teu poder na minha vida. Tem uns que tem quem crê, tem quem não crê, fala em língua, não fala em língua, tanto faz, quem fala, quem não fala. O importante é que eu venha ter uma vida cheia de Deus. Afinal, os dons espirituais são para o serviço, mas muitas vezes a gente procura os dons, mas não quer ter uma vida frutífera. Senhor, os frutos do teu Santo Espírito. Mansidão, paz, longanimidade, domínio próprio. Eu quero ter essa vida, Senhor, diante. Eu quero ter vida. O importante é que eu venha ter vida diante do Senhor. Eu não quero ser um deserto diante de Ti. Por isso, a recomendação é essa. Se a primeira recomendação é relembre as coisas que Deus fez, a segunda recomendação é essa, enquanto você caminha para o eterno lar, busque a restauração de Deus. Busque ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Enche-me, enche-me. Como Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E esse enchei-vos é transbordar do Espírito. Não é uma vida de migalhas. É uma vida, Senhor, enche-me do teu Espírito. A terceira recomendação, enquanto caminhamos para o eterno lar, se encontra no versos 5 e 6. Está com a sua Bíblia aí? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A terceira recomendação enquanto caminhamos é essa. A semeadura será difícil, mas a colheita será abundante. Lembre-se, irmãos, a comunidade era uma comunidade agrícola. E quem já trabalhou em comunidade agrícola, começar do zero não é fácil. Não é fácil. O povo saiu do cativeiro, voltou então para a terra. As sementes que eles tinham, era uma decisão difícil. Ou seja, ou comia o que tinha, ou plantava na esperança de colher. Mas não sabia se iria chover. Por isso que o salmista ele usa o sistema da lavoura. Porque não sabia. Ou seja, se não chovesse, nem comia o que tinha plantado, nem comia as sementes, ou seja, ia passar fome do mesmo jeito. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, meus familiares da parte de minha mãe saíram de Pernambuco para morar em Sapé. A minha avó morreu, faleceu, e meu avô veio com os 5 filhos para morar em Sapé, para viver da usina. No primeiro ano que ele chegou, não tinha nada para comer. A única coisa que eles tinham para comer foi porque alguém da família, minha mãe conta a história, que deu um saco de farinha. Agora você imagine comer farinha de manhã, farinha de tarde e farinha de noite. Porque a semente que tinha que plantar. Então o primeiro ano, minha mãe disse que foi o ano mais difícil. Mas quando veio a colheita, aí era fartura dentro de casa. E a partir daí nunca mais Deus deixou faltar. Por isso que o salmista está mostrando justamente isso aqui. E agora? Eu vou plantar e eu vou comer o quê? O salmista está dizendo aqui, ó, vocês vão semear com lágrimas.
mas vocês vão colher uma colheita abundante. Aqui o salmista estava dizendo assim, ó, Deus é fiel para abençoar vocês na caminhada. Deus é fiel. Vocês, como diz a história, não vai ser fácil, vai ser difícil. Porque enquanto vocês estão caminhando para o eterno lar, vocês vão andar e chorar. Aí você vai dizer, pastor, mas ser crente não é só vitória, não? É não, meu irmão. Ser crente é carregar a cruz. Ser crente é você calcular o preço, como Jesus disse. Calcula o preço da sua jornada. Agora, no final, a colheita será abundante. Enquanto você caminha, você vai chorar. Vai ter momentos difíceis. Enquanto você semeia. Mas a semeadura, a lavoura, no final, é certa. Porque você vai ver os feixes daquilo que você plantou. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Nas épocas de seca, eles tinham que plantar. Mesmo que o terreno estivesse seco. Quem aqui é do sertão? Levanta a mão. Ou quem já morou no sertão? Ninguém. Isso é um povo bom, rapaz. Eu já morei no sertão e eu sei como é que é. Tem ano que é seca, que é de rachar a terra. Mas quando dá o mês de dezembro, o sertanejo planta, mesmo sem saber que vai chover. Mas quando chega as chuvas de janeiro e fevereiro, ele se alegra por ver as chuvas. Mas ele não sabe se vai chover. Mesmo assim, ele planta na esperança. Na sua jornada da vida com Deus, não é vão a sua jornada com Deus, porque Deus é fiel para abençoá-lo na sua jornada. Você pode passar lutas, dificuldades, ter problema de Covid, morrer até mesmo por causa de Covid, seja o que for. Se você morrer, vai para a glória. Amém? Amém? Não é assim a nossa vitória? A vitória sobre a morte? É ou não é? Mas se você ficar doente e não morrer, Deus vai estar com você em todos os momentos da sua vida, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Note que o salmista se alegra, irmãos. O salmista se alegra. Eu vou me alegrar porque eu tenho certeza que Deus é fiel. Assim como o lavrador que lavra a terra, não sabe que vai chover, mas tem uma colheita, tem plena convicção da colheita, assim eu vou andar com o meu Deus, porque Ele está comigo, Ele é fiel, Ele vai me guardar na jornada, Ele vai estar presente comigo em todos os momentos da minha vida, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Porque Deus é fiel para fazer isso, irmãos. Eu olho para trás e eu me alegro, porque eu sei o que é que Deus fez na minha vida. Eu olho para o presente e eu tenho plena convicção que Deus está comigo, porque Ele é a minha alegria. E eu olho para o futuro e eu sei em quem tenho crido, porque Ele é poderoso para me sustentar até o último dia. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Porque o que me chamou do cativeiro não disse assim, ó, Ricardo, estou chamando você do cativeiro, mas se vire sozinho. Não. Eu chamei você do cativeiro, você é livre do cativeiro para andar comigo, você vai andar em meio às lutas e provações, mas você não vai cair. Por quê, Senhor? Porque a minha vara e o meu cajado vai consolar você. A minha graça vai ser suficiente para você chegar até lá. E eu vou estar presente todos os dias, todos os momentos, eu vou estar com você até lá. Mas, Senhor, e se eu cair? Se você cair, eu levanto, porque você não vai voltar mais para o cativeiro. Para o cativeiro você não volta mais, porque Ele nos libertou. Louvado seja Deus. Por isso que eu queria que você considerasse isso nessa noite, meus irmãos. Para você que está desmotivado no caminho eterno para o lar, eu lhe digo, olhe para trás e veja as coisas que Deus já fez por você. Deus fez grandes coisas. Eu não consigo enxergar. Deus fez grandes coisas por você. Você está livre. A ideia de tirar do império das trevas é a ideia de arrancar. Não é apenas como alguém que conduz, mas é aquele que tem poder de arrancar algo que está enraizado e colocar dentro de outro. Por isso que o texto diz, aquele que está em Cristo,
no poder de Cristo, nos domínios. Esse estar em Cristo é justamente isso. É nova criatura, porque Ele nos transportou, nos libertou e nós somos dele. Nós somos adotados como filhos amados daquele que nos reconciliou para si. Quem era você sem Ele? E agora quem é você com Ele? Eu não era ninguém, mas agora sou alguém. Não por causa dos meus títulos, irmãos. Olha, se tem uma coisa que eu não me orgulho, e cada vez mais eu me envergonho, é por causa dos meus títulos. Porque o fato de ser pastor, não é você está pensando que é grande coisa ser pastor? É não, irmão. É não. Olha, ser pastor é como Paulo disse, eu sou apenas o dispenseiro da casa. O dono da casa é que faz alguma coisa, mas o dispenseiro não é ninguém não. É como um escravo, como Paulo diz, que a palavra dispenseiro, né, se eu não me engano, acho que é em Colossenses mesmo que ele fala, que a ideia de dispenseiro ali é como um escravo de galés. E é isso que eu sou, um escravo de Cristo. Agora, na jornada, somos filhos amados, redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Por isso, se alegre com essas coisas que Deus tem feito na sua vida. Quando você passar provações, se você está desmotivado, rapaz, eu vim para a igreja hoje arrastado. Ou talvez que aqueles que escutam pela internet, rapaz, eu não queria nem ir para a igreja. Eu quero dizer a você, encontre a verdadeira motivação e diga, Senhor, eu quero relembrar as coisas que o Senhor tem feito na minha vida. E não são poucas não, são grandes coisas. É isso que me motiva a adorá-lo, a segui-lo, a servi-lo, e junto com outros irmãos em comunhão ao eterno lar. Para você que está no cativeiro, que ainda não se converteu, ou que está afastado por algum motivo, tem sido escravizado por vícios pecaminosos, ou se sente incapaz, assim, eu não me sinto capaz de caminhar com Jesus, lembre da promessa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Ele está aqui nesta noite para libertar. Ele não está distante, Ele está aqui hoje para libertar. Deus deseja libertá-lo de tudo que lhe escraviza, para que você seja livre para caminhar com Ele novamente. De tudo, pense nisso, de tudo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, até o eterno lar. Para você que está vazio, você é crente, você se converteu, você é livre, mas por algum motivo você diz, minha vida está vazia, eu não tenho prazer, eu até leio a Bíblia por obrigação, porque o pastor disse que eu tenho que ler uma vez por ano, mas eu fico folheando, não tenho alegria. Eu quero dizer a você, faça como salmista, restaura a minha vida, Senhor, como Negueb. Eu quero ter uma vida cheia e plena do Senhor, porque Deus pode trazer grande transformação na sua vida. Isaías 44, verso 3, ele diz, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Ele faz do seu deserto um manancial, meu irmão. Deus é poderoso para fazer tais coisas. Por isso diga, restaura, Senhor, restaura. Para você que perdeu a perspectiva de vida, diz assim, rapaz, ó, eu não creio mais em nada. Eu não creio nem na volta de Jesus. Eu sei que o pessoal diz que Jesus vai voltar, mas eu não sei mais. Olhe para a fidelidade de Deus. Olhe para o futuro. Deus foi fiel para abençoar o seu povo em todos os momentos na história. Se Deus esteve presente na história até agora, Ele é fiel para estar com você até o fim. Mesmo que você, por algum motivo, caiu, Ele está lá para restaurar. Ele é a coluna de fogo que vai lhe aquecer no deserto. Ele é a coluna de nuvem que vai lhe proteger do sol do deserto. E Ele é o rio de águas vivas que vai saciar a sua sede no deserto.
Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Amém?